Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal do YouTube, do Templo Escola Pai João de Aruanda. Na noite de hoje, a gente realiza mais uma tira de preto velho. Eu sou o Gleison, estou aqui ao lado do Adilson, para que a gente realize nessa egrégora tão bonita em que a gente forma essa corrente mediúnica a partir desse momento. Graças a Deus. Boa noite, Adilson. Boa noite, Luiz. Vamos iniciar nossa prece. Vamos Primeiro, dar boa-vinda a todos. Vamos lá, faz a nossa prece inicial. Pai amado, te agradecemos por todas as oportunidades que recebemos e aqui estamos reunidos em teu santo nome para realizar mais uma gira virtual. Pedimos toda a proteção da espiritualidade, daqueles que aqui já estão presentes, nos orientando e nos guiando, para que possamos manipular todas as energias aqui no sentido de fazer a caridade, prestar o bem e estarmos aqui reunidos no nome do Cristo. Pai amado, te agradecemos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Ipababá, Oxalá. Ipababá, Oxalá. Luiz, você faz a proteção da casa? Faço sim. Então, neste momento, aproveitando essa energia tão maravilhosa que a gente recebe, eu peço a proteção dos Exus e Bombogiras, guardiões da casa, pedindo que eles possam proteger não somente o Templo Escola Pai João de Aruanda, mas também os locais e as pessoas que aqui estão participando nesse momento dessa gira. Laroye Exu, Exu Emojubá. E aí? O que você tem para hoje de ensinamento? Então, primeiramente a gente precisa falar, né? O mês está iniciando, a gente, iniciando outubro, a gente está no mês de Oxum, né? Então é bem bacana a gente falar sobre esse mês, um mês também voltado para as mulheres, né? No Outubro Rosa, tão conhecida a campanha do Outubro Rosa, né? Falar de Oxum, para a gente é muito importante. Oxum é tida como Ialodê, a mãe das mães, né? A grande mãe na cultura iorubá, na cultura da África, né? Então, é a mãe que acolhe, né? Então, a gente precisa falar sobre isso nesse sentido, né? Nesse mês, a gente vai estar falando um pouco dessa Iabá, como a gente chama as orixás femininas, né? E que para a gente é tão importante dentro das religiões de matriz africana, assim como a Umbanda, né? Então, o fundamento que eu trouxe hoje para a gente fala um pouquinho dessas águas de Oxum. Oxum rege as águas doces, rege aí a cachoeira, rege toda a força da energia das águas. Então, hoje, a gente celebra na Umbanda muitos sacramentos, né? São esses ritos de passagem que a gente tem nas religiões e que para a gente também existem essas celebrações, como o batismo, como o casamento, como o funeral, né? Então, é importante a gente falar sobre esses sacramentos, esses ritos de passagem, né? E falar de Oxum, falar desse mês, é lembrar para a gente também que o batismo, para a gente, na Umbanda, é feito com as águas, né? Na renovação das águas, né? Então, ou seja, esse fundamento que eu trouxe hoje fala um pouquinho sobre isso. Na natureza, o culto a Oxum costuma ser realizado nos rios e nas cachoeiras, e mais raramente próximo às fontes de água minerais. São em suas águas que acontece o sacramento do batismo.
Ele é o primeiro e o mais importante dos sacramentos, pois é a porta de entrada para o recebimento das bênçãos divinas e dos demais sacramentos. Ao longo de sua vida, o ser humano passa por diferentes etapas em seu desenvolvimento pessoal, afetivo, social e no que diz respeito à prática de uma religião, sendo ela mais ou nem tanto institucionalizada. Mudar de uma etapa pode significar uma ruptura, a qual estabelece na vida do indivíduo um novo status, acarretando-lhe novos compromissos, outros conhecimentos e também responsabilidade. Essa passagem de um estágio para outro está presente em várias dimensões da vida em sociedade, e em muitos âmbitos ela é marcada por um ritual ou uma cerimônia. Né? Então, ou seja, esses ritos de passagem, né, para a gente são tão importantes, principalmente o batismo, quando a gente fala do batismo, né, Deus, que ele fala exatamente do momento da aceitação, né? A hora que você diz, nossa, eu me aproximei dessa religião, eu gostei dessa religião e quero ali confirmar perante a espiritualidade que eu quero participar dessa religião. Assim é o batismo para a gente na Umbanda. Apesar de que também pode se batizar as crianças, né? Se você tem os pais que são da religião de Umbanda, se eles quiserem, também pode se batizar uma criança, né? Assim como em outra igreja, assim como em outra religião, também pode se batizar. Mas é muito mais no sentido de aceitação dos fundamentos da Umbanda do que qualquer outra coisa. O sacramento do batismo existe desde a antiguidade e praticamente em quase todas as religiões. O batismo é o sinal de entrada na religião, no templo, onde o batizando se torna filho de Umbanda e seguidor de Pai Oxalá, passando a fazer parte de seu exército branco, como a gente fala, né? Ele é o primeiro e o mais importante dos sacramentos, pois é a porta de entrada para o recebimento das bênçãos divinas e dos demais sacramentos. As preces, toques, cantos e ritos do batismo de Umbanda compõem a linguagem expressiva da nossa religião, em uma cerimônia litúrgica poética, santificada e participativa na vida divina da nossa religião. Pelo batismo, a pessoa é incorporada ao templo de Umbanda e constituída como um novo irmão, passando a ter direitos e deveres próprios da religião. Ele acontece quando a pessoa, por livre-arbítrio, escolhe a Umbanda como sua religião. É comum o batismo de crianças, pois a religião dos pais ou responsáveis pela criança quando a religião quando eles são de Umbanda, são de terreiro, né? O batismo é o ato divino que reveste o espírito e o mental da criança com uma aura protetora semelhante à proteção divina que o espírito recebe ao reencarnar. Ele poderá ser feito para qualquer pessoa, não importa a idade, deve ser feito preferencialmente nos 7 primeiros meses de vida da criança, mas poderá ser realizado para crianças de qualquer idade. Após a adolescência, passe a conversão do fiel com a confirmação do batismo. Esse sacramento pode ser recebido em um ritual realizado dentro de um terreiro ou pode ser feito o batismo nas águas, assim como é designado o ritual realizado em cachoeira ou em praia, né? Então, assim, nada impede da gente fazer ele dentro da própria tenda, do próprio terreiro, né? Mas a gente costuma fazer o batismo normalmente aí em locais que tem cachoeira, saudando a mamãe Oxum, aí, que eu falei para vocês no início da minha fala, né? É muito importante a gente compreender que toda religião tem seus fundamentos e eles são seguidos para que a gente possa reafirmar a nossa fé, para que a gente possa conduzir da melhor maneira essa nossa ligação com algo maior que a gente segue quando a gente segue uma religião, né? Então, o batismo talvez seja, como aqui foi falado no texto, né, assim, a porta de entrada, onde eu digo ali que eu estou aceitando toda essa energia, toda essa luz que chega para a gente nas águas sagradas de Mamãe Oxum, né? E que assim seja, né, que assim seja. Graças a Deus. Aí, é isso. Sim, sim.
fundamento importante para a gente. Algumas pessoas até perguntam sempre se a Umbanda tem esses sacramentos, né? Se tem batismo, se tem casamento, como é que funciona isso, né? Funciona sempre assim, com o livre-arbítrio, cada um escolhe aquilo que quer, né, seguir, e a partir do momento que escolheu seguir a Umbanda, ele segue os ritos dentro dessa religião como tem que ser feito. Que assim seja. Obrigado por explicar. Vamos prosseguir? Deixar com você de novo. Ah, é? Isso. Que bom! Vamos prosseguir, então. Hoje, no nosso texto que eu trouxe aqui, a gente vai continuar falando de Oxum, né? Tem uma canção do Vinícius de Moraes e do Toquinho, né, que diz o seguinte: Oxum era a rainha, na mão direita tinha o seu espelho, onde vivia a se mirar. Não por um narcisismo isso acontecia. O abebé, o leque em que uma das faces era espelhado, não era, na verdade, um instrumento de vaidade de Oxum. Contudo, um instrumento para o autoconhecimento, o olhar para dentro de si, buscando o que de mais puro e sagrado ali existe. Então, o nosso texto de hoje vai falar sobre isso. Vai falar sobre o olhar para dentro, o se cuidar, né? É muito importante. Muitas pessoas, só fazendo uma parte já antes do texto, né? Dizem que os filhos de Oxum, ou a própria Oxum, trabalha muito com a vaidade, são vaidosos, né? Essa é uma das características. Mas uma das características tão importantes que traz esse exemplo, que traz o que a gente chama de as lendas dos orixás que nós recebemos aí dessa cultura negra, para que nós ficássemos mais, que as coisas fossem mais claras no trabalhar dessas energias, né, que a gente pudesse interpretar melhor essas energias, né, que contam essas lendas, né, é que Oxum, ao se olhar no espelho, ao se mirar no espelho, não era por vaidade, era exatamente para olhar o que há de mais bonito dentro da gente, né? Então vamos ao texto, que diz exatamente assim: a vida eu só desperto quando olho para dentro de mim. A vida me ensinou que o que eu falo do outro está vinculado ao que eu acho de mim mesmo. Quando falamos dos defeitos alheios, estamos refletindo as nossas próprias falhas em outras pessoas. Devemos tomar cuidado com isso, já que sempre que nos referimos a alguém, estamos, na verdade, a falar de nós. A verdade é que olhar para dentro dói, e isso é incômodo. A vida me ensinou que o que eu falo do outro está vinculado ao que eu acho de mim mesmo. Quando falamos dos defeitos alheios, estamos refletindo as nossas próprias falhas em outras pessoas. Devemos tomar cuidado com isso, já que sempre que nos referimos a alguém, estamos, na verdade, a falar de nós mesmos. A verdade é que olhar para dentro dói, e isso é incontestável. Tanto é que não costumamos falar dos nossos próprios defeitos nem para nós mesmos. Deve ser justamente por isso que insistimos em perder tempo criticando os outros, ao invés de ganhar tempo nos melhorando. Acontece que essa dor é necessária. Não deve ser usada para nos bloquear e impedir a nossa evolução interior. Devemos entender, de uma vez por todas, que enquanto estivermos focados na vida do outro, perdemos o nosso próprio foco. E nesse processo de nos defendermos do nosso próprio olhar, enquanto somos maledicentes, ao julgarmos e condenarmos os que nos cercam, esquecemos de que não há nada, absolutamente nada, que possamos fazer para mudar o outro. Nós só temos o poder de mudar o que somos. Só eu tenho o poder de mudar a mim, e só você é capaz de mudar a si mesmo. E diga-se de passagem, que poder! A maioria das pessoas muda, mas pouquíssimas pessoas evoluem de verdade.
há que se adquirir muita flexibilidade e passar por um longo e doloroso processo de introspecção e desconstrução para que se possa ressurgir das águas e se refazer. Quem consegue entrar de cabeça nessa cachoeira e sair inteiro, aprende o verdadeiro significado da vida e parte desse mundo sendo ainda muito melhor do que era quando chegou. Sempre que optamos por passar os nossos dias olhando a vida pela janela, deixamos de olhar para dentro de nós mesmos. Acabaremos, então, nos preocupando mais com a vida de terceiros do que com a nossa própria. E, por fim, deixaremos as rédeas da nossa existência jogadas em algum lugar, enquanto ocupamos nossas mãos com chicotes, uma tentativa frustrada de moldar a vida do outro, enquanto esquecemos a nossa. E é exatamente isso o que fazemos quando deixamos de olhar para dentro e começamos a dar mais importância ao que nos cerca. Acabamos adormecendo ao invés de despertar. A minha evolução só pertence a mim e é por isso que é inútil me aborrecer ou passar a vida criticando outras pessoas. Quem estiver disposto a sentir a dor de se ver como ele é, terá como recompensa o amor por si mesmo, justamente por ter aprendido a se ver exatamente como é. E de bônus, também aprenderá o verdadeiro significado da palavra empatia, pois saberá lidar com as falhas alheias, com a mesma doçura que gostaria que lidasse com as suas próprias. Esse texto, Adilson, da Priscila Tenório, eu quis trazê-lo porque ele traz tanto significado do olhar para dentro, né? O olhar para dentro é você não ter tempo de criticar o outro. Sim. O olhar para dentro é perceber em você aquilo que te machuca no outro, mas que você só consegue mudar em você mesmo. Isso é tão importante para a gente quando a gente fala de Umbanda, quando a gente fala de Oxum, porque Oxum é essa renovação pelo emocional. Oxum, a gente até fala, Oxum é coração, né? Oxum está ligado literalmente a esse campo emocional, né? Então, ligar-se ao campo emocional significa, sim, olhar para dentro, sentir a dor, acolher a dor e, a partir dela, fazer essas correções. A gente não consegue mudar o mundo, a gente não consegue mudar o outro, sem que a gente mude a gente mesmo. Porque, a partir daí, como o próprio texto fala, a gente começa a ter maior empatia com o outro. Não é isso? Verdade. É isso. Quer complementar algo nesse sentido? Não, hoje não vou falar muita coisa, não, mas só complementando que geralmente a gente olha muito para os outros e não olha para a gente. Não é verdade? A gente tem solução para a vida do outro, para a nossa nunca tem, a gente nunca se olha. É verdade. Mas é uma coisa que a gente tem um exercício diário, começar a olhar para si mesmo. Porque machuca a gente, né? Você perceber as suas coisas, perceber seus erros, perceber seus atos, perceber tudo aquilo que você não consegue resolver. Às vezes porque não quer, porque não sabe, mas para a vida do outro a gente sempre tem solução para tudo. É verdade. Uma das coisas que foi falado e que está muito claro nesse texto é exatamente isso, né? É dolorido, mas é necessário, né? A gente precisa aprender a olhar para dentro, mesmo para que a gente tenha essa realidade do que eu preciso mudar, da aceitação de como eu sou, né? Enxergar como eu sou, né? Em vez de ficar buscando defeito no outro, né? Isso é que talvez seja o mais importante. Então é isso. Nosso texto de hoje, que a gente sempre traz um texto nas giras daqui de segunda-feira, né? Então a gente aproveitou aí esse texto da Priscila Tenório, que nos orienta bastante, falando aí dessa renovação também dos sentimentos, né? Para que a gente possa mergulhar nessas águas e sair com sentimentos renovados. Certo? Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Vamos trazer Pai Joaquim para trazer mais ensinamentos para a gente? Vamos sim. Então, adorei as almas. As almas adorei. Salve. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem milonga para dizer. A bengala de Pai Joaquim bate devagar,
Isso. Salve, filhos. Salve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Para Cristo. sempre seja louvado. Deus abençoe, meus filhos. Visando nosso Pai possa sempre abençoar meus filhos. Nessa luz que chega até meus filhos. Que reflexão boa hoje, filho. O olhar para dentro. Filhos, o que se pede e o que foi falado hoje é muito importante para o autoconhecimento. Conhecer-se, meus filhos, é olhar sem medo como os meus filhos são. Olhar também com carinho para você mesmo, filho. É importante, quando se olha para dentro, olhar com muito carinho, para que a mão não pese e o julgamento não aconteça. Olhar para dentro, filhos, é um grande ensinamento sobre julgamento. Quando eu não consigo olhar as minhas próprias falhas, não consigo olhar e reconhecer que eu também tenho valores e belezas, eu não consigo olhar o outro. Um olhar necessário que é preciso ter para enxergar o outro, filho. Enxergar o outro, filhos, passa pelo coração. Passa, filhos, por olhar com sentimentos de acolhimento. Aquele que julga, filho, ele julga mais a si próprio, pois ele julga pela sua própria régua. Você, filho, tira suas próprias medidas quando olha para o outro em julgamento. Você julga que o outro age conforme você mesmo agiria. Você julga o sentimento do outro conforme o seu próprio sentimento você agiria. Então, filho, quando você julga o outro, você julga com as suas medidas. Por isso é tão importante olhar para dentro de si sem julgamentos. Olhar para dentro, filhos, acolhendo cada vez mais as suas falhas, percebendo que você está numa constante construção de sentimentos e acolhimento de tudo aquilo que o cerca e das ações que você provoca. Meus filhos, por isso às vezes é dolorido se conhecer e saber. E tem gente que fala, olha, eu tenho estupim curto. Eu explodo com qualquer coisa. Mas eu sou assim. E o que você já fez, filho, para você mudar esse sentimento? Será que você está entendendo que você precisa acolher e perceber como você é, mas você também precisa fazer a mudança diária e curar esses sentimentos da melhor maneira possível, filho? Será que você está enxergando dessa forma, né, meu filho? Isso talvez seja o mais importante. Porque senão, filho, você vai viver sempre na crítica do outro, sem empatia, sem colocar-se no lugar do outro, porque você nunca aprendeu a
compreender o porquê você age dessa forma. Você nunca olhou para isso? Você tem medo, inclusive, de olhar para dentro. Então, filhos, o que esse velho fala é: todo dia é dia de você mudar. Todo dia é dia de você observar um pouquinho os seus sentimentos. Aproveita, filho, essas oportunidades, dessas falas, dessa gente que escreve tão bonito, né, filho? Essa moça fez uma fala tão importante no texto dela, né, meu filho? Sim. E que a gente possa fazer essa reflexão de alto amor, cuidando de si mesmo. Aí sim, filhos, vocês estão preparados para a mudança. E que assim seja. Que nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos, abençoe vocês todos os dias. Que vocês acordem sempre lembrando: hoje é o dia certo para a gente mudar. E assim, filho, ao final do dia, você possa agradecer todo o seu caminhar, dizendo: agradeço por tudo aquilo que aprendi hoje e peço mais um momento de paz e luz para o meu caminhar amanhã, no dia seguinte, melhor do que foi hoje. Que assim seja, meus filhos. Graças a Deus, né? Exame nosso Pai, abençoe meus filhos. Ok. Nós vamos agora fazer a nossa prece de cura. A vibração pelos consulentes, pelo espiritual Boa Esperança. Nós te rogamos, Pai, com bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Holanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo que desejarem conhecer tuas glórias, e assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos advosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através das equipes consumadores, pelos espíritos servidores, a fé se eleva, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfa sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tornem-se amigos da paz do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Agora nós vamos fazer a fluidificação da água do leite. Coisa boa. Então, eu peço a todos que tenham um copo com água na mão, que a gente possa impor as mãos neste momento. Lembrando do que foi falado no início da gira, né? Oxum é a Iabá das águas doces, aquela que cuida também do nosso planeta nesse sentido. Que a gente peça ao Oxum, nesse momento, possa depositar nesse elemento sagrado todo o bálsamo a que necessitamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. Agradecemos toda essa energia aqui manipulada. Graças a Deus. Nós vamos fazer agora a vibração pelas caixinhas. Você explica para a gente que caixinhas são essas? As caixinhas virtuais de prece é esse formulário que está descrito aqui embaixo do vídeo, em que você pode entrar, fazer uma vibração por aqueles que a gente ama, por aqueles que a gente gosta, sejam eles encarnados, esses que estão vivos, ou aqueles que já partiram para o plano espiritual, os desencarnados. Então, você coloca ali naquele formulário o nome da pessoa e também o seu desejo,
que neste momento de prece, a gente forme essa corrente de oração para que todos recebam essa luz neste momento, né? Posso fazer a prece? Por favor. Ah, que coisa boa. Então, neste momento, aqui mentalizando os nomes que foram colocados nas caixinhas virtuais de prece, a gente pede: Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama, então, o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem só, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante teu amor regenerador, uma consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti todos os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Que assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos para os informes, Cleiton? Vamos sim. Informe que a gente tem é que a gente está aí nesse outubro rosa, né? É importante a gente falar das mulheres, é importante a gente falar do autocuidado. Hoje o nosso texto falava de olhar para dentro. Hoje o nosso texto falava de sentimentos. O autocuidado é muito importante. Então, a campanha de Outubro Rosa, ela é importante para as mulheres, ela é importante para a prevenção do câncer de mama. Então, é preciso que todos nós abracemos essa campanha, que a gente alerte as companheiras, as filhas, as mães, todas as mulheres ao nosso redor, que é importante, nesse cuidado e auto-amor, que elas possam, né, cuidar de si, nessa campanha tão bonita aí de prevenção ao câncer de mama. Esse é um dos recados. Outro recado é, nós, como foi colocado aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente faz o atendimento ainda à distância, mesmo tendo atendimento presencial no Templo Escola Pai João de Aruanda. Se você está à distância, tá? Se você está fora de Brasília, pode nos mandar a mensagem no telefone que está ali descrito, que a gente encaminha as entidades e faz esse atendimento da melhor maneira possível, nas vibrações, né, e orientações quando necessário, um banho, quando necessário, algo que possa te ajudar nesse sentido, né? Então, observe aí na descrição do vídeo. Curta o nosso canal também, divulgue nossa gira para os seus amigos, né, Adilson? A gente está aqui toda segunda-feira, né? E gostaria muito que vocês participassem sempre, né? É isso. Obrigado, Luiz. Vamos fazer a nossa pré-encerramento? Vamos sim. Então, nesse momento, a gente faz nossa prece não só de encerramento, mas uma prece de agradecimento por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Todos nós, você aí do seu lado, a gente aqui, formando essa corrente mediúnica e trazendo esse momento de paz, esse momento de luz, sobre a guarda e proteção dos guardiões da casa e desses amados pretos velhos que nos trazem conselhos tão bons para a nossa caminhada nessa vida. Então, agradecemos por todas as energias aqui manipuladas, agradecemos por tudo aquilo que recebemos nesse dia de hoje. Pai amado, te agradecemos no fechamento dessa gira, mais uma vez, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Samboré, Premba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Samboré, Premba de Angola. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma bênção.
Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Uma boa semana, tudo de bom. Tchau.